Colégio Brasileiro Preparatório Militar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né? Se você é do dia, ou da noite, ou da manhã, né? Se você não dorme, não consegue dormir cedo, né? Não vai para a escola cedo, não tem aula de manhã, então você está com um problema de insônia aí, não está conseguindo pegar no sono, então vamos lá, vamos estudar. Vamos aproveitar para estudar, pessoal, tem muita coisa para estudar. Concurso militar é difícil, mas não é para desanimar. Lembre-se sempre que, né, vocês já estão com um pezinho na frente, já estão levando vantagem em relação a muitos candidatos por aí. Porque num concurso, pelo menos 20% em média, nem chegam a fazer o concurso. Fazem a inscrição, pagam a taxa de inscrição, que às vezes é caro, e nem fazem o concurso. Os outros, muitos deles são paraquedistas, sabe paraquedista? Que não estudou. E vai lá fazer o concurso como se fosse uma loteria. Aí é mais fácil, em vez de se preocupar, gastar tempo de fazer o concurso, pagar o dinheiro, a taxa de inscrição, vai fazer então, pega esse dinheiro, vai jogar na loto fácil, sei lá, acaba fazendo a mesma, né? Aqui você está com um diferencial, você está sendo preparado, então a tua chance de passar é muito maior. Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. A gente estava falando na aula passada dos impactos ambientais causados pelos seres humanos. Vamos continuar. Estamos falando da degradação dos solos, né? Que os solos, poluir o solo é praticamente poluir a água, né? Falando do caso de Mariana, né? Ao mesmo tempo poluir o solo, o rompimento da barragem, poluir o solo e a água também, o Rio Doce. Pessoas, populações ribeirinhas que viviam ali, né? Muitas morreram, outras ficaram com doenças. Até hoje estamos pagando caro por essa irresponsabilidade da empresa mineradora e da falta de fiscalização adequada do governo federal. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos continuar. No conceito arraigado de que o território brasileiro é imenso e inesgotável, o que é uma mentira, que os recursos naturais são finitos, os agricultores e pecuaristas adotam a tradicional rotina de rotação de terras, sem a preocupação de qualquer programação para restaurar os solos e as florestas que foram esgotados. Os governantes brasileiros devem estabelecer instrumentos legais que elimine a degradação do solo, da água e das florestas pela população, conscientizando-a de sua importância para a sobrevivência humana. Impõem-se mudanças evolutivas na mentalidade dos que exploram os recursos naturais, a fim de que as práticas adotadas de exploração dos elementos indispensáveis à produção de alimentos sejam adequadas dentro dos conceitos de sustentabilidade, sem afetar a potencialidade dos solos e a qualidade das águas, respeitadas as coberturas florestais, onde se fizerem necessárias. Assim procedendo, o poder público estará cumprindo o que estabelece o artigo 225 da Constituição Brasileira. Completaremos em 22 de abril, já completou, né? 2000, 500 anos de agressão contínua aos recursos naturais. Até quando se processará esta degradação? Os conservacionistas têm alertado as autoridades governamentais para as consequências imprevisíveis desta deterioração e que, se não for revertido esse quadro terrível de destruição dos elementos naturais, o Brasil tornar-se-á incapaz de prover a subsistência de seus habitantes a partir do ano 2050. As atividades humanas e as questões ambientais.
Com dimensões continentais e 70% da população concentradas em áreas urbanas, lembrando que a população, lógico, no século XIX no Brasil era muito mais rural do que urbana. E aí, com a industrialização do Brasil, no começo do século XX, e a partir de 1930, era vaga a industrialização do Brasil, a população teve um êxodo, quer dizer, uma migração em massa para as cidades, do campo para as cidades, da área rural para o meio urbano, tá certo? Vejam aí o link da geografia com a história. Geografia e história tem tudo a ver. Então o Brasil é o país em desenvolvimento que tem mais atraído a atenção internacional, quer dizer, antes da crise, né? A poluição e o desmatamento ameaçam seus ecossistemas diversificados, inclusive o de maior biodiversidade do planeta. O que é biodiversidade? Que tem uma grande quantidade de plantas e animais, que é o ecossistema amazônico. O agravamento dos problemas ambientais no país está ligado à industrialização, iniciada na década de 50, ao modelo agrícola monocultor e exportador instituído desde os anos 70, a urbanização acelerada e a desigualdade socioeconômica. Nas grandes cidades, dejetos humanos e resíduos industriais saturam a deficiente rede de saneamento básico e envenenam águas e solos. Gases libertados por veículos e fábricas, além das queimadas no interior, para fazer pastagem, poluem a nossa atmosfera. Vou falar agora da poluição do ar. As emissões de dióxido de enxofre, monóxido de carbono. Pessoal, cuidado para não confundir monóxido de carbono com dióxido de carbono. O dióxido de carbono é aquele gás ligado ao aquecimento global, que aumenta o aquecimento global, né? Incrementa o aquecimento global. Então, as emissões de dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxido e dióxido de nitrogênio e de material particulado, como poeira, fumaça e fuligem, crescem em todas as aglomerações urbanas e industriais do país. A situação é mais grave em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Dados da CETESB, Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico, em 1991, mostram que as indústrias da Grande São Paulo lançam por ano no ar cerca de 305 mil toneladas de material particulado e 56 mil toneladas de dióxido de enxofre. Automóveis e veículos pesados são responsáveis pela emissão de 2.065 toneladas anuais de monóxido de carbono. Vou falar agora das águas contaminadas. Praticamente todas as grandes e médias cidades brasileiras têm suas águas contaminadas por esgotos, lixo urbano, metais pesados e outras substâncias tóxicas, né? Então, os deltas, né, do Amazonas, do Rio Amazonas, do Capibaribe, as baías de Todos os Santos, né, lá na Bahia, de Guanabara, de Paranaguá, os rios da Bacia Amazônica, os rios Paraíba do Sul, das Velhas e Tietê, Paranapanema, do Peixe, Itajaí, Jacuí, Gravataí, Sinos e Guaíba são repositórios desses resíduos. Na Amazônia, o maior dano é provocado pelo mercúrio jogado nos rios, por causa da garimpagem, né? Em São Paulo, em alguns trechos do rio Tietê, dentro da capital, existem apenas bactérias anaeróbicas, aquelas que não respiram oxigênio. O excesso de cargas orgânicas, de material orgânico, né, em suas águas consome todo o oxigênio, matando os peixes. Né? O lixo e o desmatamento nas margens do Tietê provocam um assoreamento, quer dizer, excesso de terras, né? Lembrando que assoreamento, pessoal, vamos escrever isso aqui que é importante, que é bom diferenciar que isso cai em prova, né? Assoreamento é um termo muito usado em biologia, ou deposição, que é mais usado em geografia e geologia, é o acúmulo de terra ou areia em um lugar. E a erosão é a falta, né? Falta de areia ou terra. Vou pegar o caso bem simples, né, que acontece em Santos. O problema da ressaca em Santos, né, que fala muito aí na mídia, nos telejornais regionais, questão da ressaca. A região da Ponta da Praia
tem sofrido o quê? Uma erosão. Com isso, as ondas e a maré ficam mais elevadas, potencializando as ressacas, né? E, logicamente, se essa areia é retirada de lá, ela vai para algum lugar. Para onde que ela vai? Ela vai, por exemplo, para o canal 2, para o canal 1, ou então o outro lado do estuário, lá na Praia do Góis e lá na região de Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá. Né? Isso faz o quê? A erosão da ponta da praia causa o assoreamento ou deposição de areia. Aonde? No canal 2, no canal 1, no outro lado do estuário, no lado do Guarujá, por exemplo. Tá? Então está entendido aí a diferença de erosão e assoreamento? Então vamos continuar. Então o lixo de desmatamento nas margens do Tietê, né, continuando, provoca o assoreamento do seu leito. Em 1993, o governo do estado inicia um programa de despoluição e desassoreamento do rio. Barcaças retiram areia e lixo do seu leito. A areia e a terra são levadas a uma distância de 5 km e o lixo para aterro sanitário. Esse é um problema que não acabou ainda. Tá? Poluição do mar. Dejetos industriais e orgânicos são jogados em vários pontos do litoral. Vazamentos de petróleo em poços das plataformas submarinas e acidentes em terminais portuários e navios tanques têm provocado graves desastres ecológicos. O terminal de São Sebastião, né, que é um terminal, um porto especializado em petróleo, né, por lá passam grandes petroleiros, registrou 105 vazamentos de óleo em 1990 e 1991. O litoral do Paraná e as praias da ilha de Marajó estão contaminadas por pentaclorofeno de sódio, substância tóxica usada no tratamento da madeira. Os polos petroquímicos e cloroquímicos localizados em quase todos os estuários dos grandes rios lançam metais pesados e resíduos de petróleo nos manguezais e na plataforma continental. A Baía de Todos os Santos, na Bahia, está contaminada por mercúrio. A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, recebe diariamente uma carga de 500 toneladas de esgotos orgânicos, 50 toneladas de nitratos e metais pesados, além de 3.000 toneladas de resíduos sólidos, areia, plásticos, latas e outras sucatas. Em maio de 1994, o governo do estado do Rio de Janeiro conseguiu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 793 milhões para a despoluição da Baía de Guanabara e até hoje não deu conta disso. Pessoal, é o seguinte, Baixada Santista nem se fala. Nosso estuário aí, o estuário de Santos, tem metais pesados, tem chumbo, mercúrio, no leito, né, do estuário, no fundo marinho. A Baixada Santista é um barril de pólvora, né, porque você tem o Parque Industrial de Cubatão, você tem aqueles terminais de granéis que ficam na Alevoa, que pegou fogo há 3 anos atrás, ficou mais de uma semana um incêndio rolando solto, né, matando peixes, destruindo a fumaça, indo inclusive para a Mata Atlântica, na Serra do Mar. Um incêndio na local frio, né? No retroporto, né, do Guarujá também. E a gente tem assim uma poluição muito grande mesmo desse estuário de Santos, também provocado pelo lixo jogado, né, pelas populações das comunidades que vivem ali nos mangues de Santos e do Guarujá. Problema muito grave, né? De poluição. Pessoal, é o seguinte, o mar está poluído? Sim ou não? Pessoal, se você falou sim, você falou sim, pessoal? Vamos acordar. De repente você está aí sonado aí, né? Aquele friozinho, de repente você está assistindo num dia aí que está batendo aquela chuvinha fina, enjoada de inverno, que não deixa você sair de casa, você quer dar um rolê, não consegue ir à praia, não dá para andar de skate, aí você fica lá, né, assistindo ao CBPN, comendo uma pipoquinha e de repente bate aquele sono. Calma aí, muita calma nessa hora. Vamos acordar, pessoal. Se você disse que o mar está poluído, sim, você está certo. A resposta está E, como diz o Silvio Santos. Exata.
Aí tem muita gente que fala, mas o mar é muito grande. O mar é infinito. Não, calma aí, o mar não é infinito. Ele é ilimitado, né? Mas não é infinito, não. Tudo que a gente joga de lixo, a maré leva embora. Pode levar, como também trazer de volta. Tá? Pessoal, é o seguinte, vamos acabar com esse mito. O mar está poluído, sim. Lógico, não vou dizer que está poluída as fossas abissais, aqueles buracos que existem, as profundezas que chegam até 8 mil, 9 mil, até 11 mil metros de profundidade, como é o caso das fossas das Marianas, lá nas Filipinas, né? Mas o mar, em grande parte do mundo, está poluído, especialmente próximo à costa, litorânea, e a plataforma continental. Próximo à costa e a plataforma continental, pessoal. O que é a plataforma continental? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu comecei na aula presencial falando, vou explicar um pouquinho melhor, né? Não sei se ficou claro, né? Aqui você tem o litoral, né? Você tem o mar, né? Aqui tem o mar ele vai descendo, não vai descendo abruptamente, vai descendo lentamente. Até mais ou menos 200 metros de profundidade. Nesse espaço você tem a plataforma continental, tá? E lógico que depois vai descendo cada vez mais, né? Até atingir as grandes profundidades, né? As grandes profundidades oceânicas. Aqui está muito poluído porque recebe uma carga muito grande de despejo dos rios que desagam no mar. Não, o rio não deságua no mar? Claro que nem sempre, né? Tem rios que desagam em outros rios, mas o final é sempre o mar. O rio Tietê, por exemplo, ele não deságua no mar, mas ele deságua em outros rios que vão descer a serra e que vão desaguar no mar. Então o final sempre é o mar. Então o mar acaba sendo a nossa latrina. Né? Por quê? Os rios vão transportar resíduos químicos, orgânicos, toda essa descarga de poluição que nós temos das cidades. Né? Deu para entender? Aí chegou uma vez uma pergunta de um aluno para mim assim: professor, mas me diz uma coisa. Tudo bem, o senhor falou da plataforma continental, sobre 200 metros de profundidade, que o mar vai descendo lentamente, as profundezas vão, né, devagarzinho, vai descendo, não é uma coisa abrupta. Lógico, não é abrupto, né? Não dá nem para a gente tomar banho de mar, né? Imagina se você fosse na praia, dar um mergulho, você caísse direto num poço. Não é assim, né? Vai gradativamente, bem gradativamente, vai se aprofundando esse leito submarino, né? Aí chegaram até me perguntar uma pergunta até inteligente, né? Não é uma pergunta desprezível, pessoal, não é uma pergunta idiota, né? Uma pergunta até certo ponto assim, mais inteligente do que outras, né? Me perguntaram uma vez: mas se eu estou numa ilha oceânica, em Fernando de Noronha, não é perigoso eu dar um mergulho e cair assim de repente e afundar no mar, num buraco? Bom, claro que lá você está numa ilha no meio do oceano. Fernando de Noronha está a 700 quilômetros longe da costa do estado de Pernambuco. Não é uma coisa você dar um mergulho, por exemplo, no Guarujá, ou em Santos, ou em São Vicente, ou em Mongaguá, por exemplo. Não dá para comparar, né? Aqui a gente está, por exemplo, mas o Santos e São Vicente é uma ilha. Sim, a ilha de São Vicente. Mas essa ilha de São Vicente, pessoal, dá uma olhada só. É o seguinte, ó.
Você sabe que ilha é o quê? É um pedaço de terra, né, cercado de água por todos os lados. Imagina que aqui é a ilha de São Vicente. Aqui você tem o mar aberto, a Baía de São Vicente. E aqui atrás, tá, contornando, você tem o estuário. A distância da ilha até o continente é muito pequenininha. Tem lugares que não chega nem a 1 quilômetro, 800 metros, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros, muito pouco. Tá? Diferente da de Noronha, que é uma ilha oceânica, que está 700 quilômetros longe de qualquer continente, do continente mais próximo, que é o continente sul-americano, está o Brasil e está o estado de Pernambuco. Noronha é uma ilha, um arquipélago, quer dizer, um conjunto de ilhas, né, que pertence ao estado de Pernambuco. Tá certo, pessoal? Então, logicamente que lá, lógico, você vai mergulhar, lógico, normal. Né? Porque, mesmo sendo uma ilha oceânica, né, são montanhas vulcânicas, Fernando de Noronha, são vulcões antigos, né, extintos, né, que não tem mais erupção, ainda bem, né? Senão o Neymar não ia lá com a namorada dele, não tinha tanto turismo assim. E mesmo até o Havaí, que tem vulcões ativos, tem turismo, né? Imagina lá que não tem. Então são ilhas vulcânicas, né, que vão, né, são pontas de montanhas submarinas que subiram, né, ficaram acima do nível do mar. E com isso, também as profundidades vão descendo lentamente. Você pode dar um mergulho tranquilo e sossegado. Logicamente, mas logicamente a plataforma continental ela vai mais rápido, afundando, né, tem uma inclinação maior do que aqui. Bom, mas dá para mergulhar em Fernando de Noronha assim, tranquilo, fica sossegado. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar, né? Então, essa foi a poluição dos mares, né? Vamos falar um pouquinho das queimadas, né? Desde o início da ocupação portuguesa no Brasil, o fogo foi o principal instrumento para derrubar a vegetação original e abrir áreas para a lavoura, a pecuária, né? Quer dizer, a pecuária é a criação de gado, mineração e expansão das cidades. Ao longo dos quase 5 séculos de história do país, desaparece quase toda a cobertura original da Mata Atlântica nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. No Centro-Oeste, de ocupação mais recente, o cerrado vem sendo queimado para abrir espaço para a plantação de soja e a pecuária. Nos anos 80, as queimadas na floresta amazônica são consideradas uma das piores catástrofes ecológicas do mundo. Em algumas regiões, é a seca que provoca os incêndios que devastam os ecossistemas. 80% do Parque Nacional das Emas, na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, são destruídos pelo fogo em 1988. E em 1991, outro incêndio destrói 17 mil hectares do parque. Desertos. Desmatamento indiscriminado, queimadas, mineração, uso excessivo dos defensivos agrícolas, poluição, manejo inadequado do solo e seca severa trazem a desertificação de algumas áreas do país. A região Nordeste é a mais atingida. 97% da sua cobertura vegetal nativa já não existe mais. A área desertificada chega a 50 mil hectares e afeta a vida de 400 mil pessoas. A mineração e as salinas também afetam o sul do Pará e a região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Sul, a superexploração agrícola e a pecuária extensiva fazem crescer o já chamado deserto dos Pampas, uma área de 200 hectares no município de Alegrete. Pessoal, é o seguinte: desertificação não quer dizer, tá? Vamos traduzir bem o que está na apostila aí. Quer dizer que o lugar já virou um deserto. Desertificação é um processo de tornar uma área que não era deserto virar deserto. O Nordeste brasileiro, pessoal, é uma coisa gritante. Já no século XIX, sabe o patriarca da independência, José Bonifácio, olha a história de novo aí, linkada com a geografia. José Bonifácio de Andrade Silva, o ilustre santista, né? Patriarca da independência, que poucos sabem, que também é o patriarca da mineralogia, o patriarca da geologia e o patriarca
da ecologia do Brasil. Sim, muita gente conhece ele como um político, né, da história, o cara que influenciou Dom Pedro, né, a fazer a independência do Brasil. Aí que tá. José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, pessoal, ele, antes de ser político, ele foi cientista. Ele foi um grande mineralogista. Descobriu minerais, alguns minerais importantes, por exemplo, a petalita. Petalita é um mineral onde se extrai o lítio. Sabe o lítio que tem nas baterias e pilhas? O lítio que também é colocado como remédio psiquiátrico para alguns pacientes. Então, graças a ele. Ele é conhecido na época dele internacionalmente. Foi o maior cientista brasileiro daquela época. Né? As expedições da Suécia, estudou em várias universidades europeias. O cara, era fera o José Bonifácio. Né? E ele, como grande cientista e grande homem de visão da época, mente aberta, ele já dizia que se continuassem a explorar o solo do Nordeste, né, especialmente para a plantação de cana, é o massapê, né, lembra da história? Capitanias hereditárias, capitania do Nordeste. As capitanias do Nordeste prosperaram mais que a capitania de São Vicente, aqui, porque lá tinha o solo de massapê. É um solo bom para a plantação de cana. O Brasil chegou a ser o maior produtor de cana do mundo naquela época, na era colonial. Né? Só depois foi superado pelas Antilhas, lá no Caribe, por causa dos holandeses, né, que introduziram a cana-de-açúcar lá, e lá deu mais cana do que aqui. Então, esse esgotamento do solo, o desmatamento do Nordeste, deu lugar a um processo de desertificação, que já o José Bonifácio, no século XIX, já dizia isso, que se continuasse essa degradação do Nordeste, no século XX, século depois, o Nordeste estaria igual a um deserto. Acertou o Bonifácio? Não acertou totalmente, mas quase chegou lá. O Nordeste ainda não é considerado um deserto, mas está em processo de. Né? Lá é região, nós vimos isso em climas, né? O clima semiárido, semidesértico. Não dá para comparar o deserto do Arizona, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Já estive no Arizona, nos Estados Unidos. Lá realmente é um deserto. Lá você tem cactos lá de 3 metros de altura, o cacto ponderosa, até assustador. Lá é um deserto, lá. No deserto do Arizona tem locais que chove menos de 30 milímetros por ano. No Nordeste não. Mesmo no lugar mais seco, no polígono das secas, chove em média pelo menos uns 200 a 300 milímetros por ano. 10 vezes mais que o deserto do Arizona. Não é grande coisa, mas não é um deserto. E lá eles conseguiram transformar o deserto até, né? Fizeram grandes cidades, como Phoenix, que é a capital, Tucson, grandes cidades grandes, né? E aqui no Brasil não dá um jeito, né? É um clima um pouquinho menos ruim, né? Bom, enfim. Esse e também o Rio Grande do Sul também, devido a essa exploração demasiada da agropecuária, também está fazendo com que algumas pequenas áreas de lá virem areais, com dunas, né? Parecido com um deserto típico, né? É claro que não é só o homem, a atividade humana, que pode fazer uma região virar deserto. Existe também o fator climático, também, né? Que influi também, certamente. Na região ali da África, por exemplo, onde está o deserto do Saara,
deserto do Saara. Saara vem de uma palavra árabe que quer dizer deserto, tá? Quer dizer, na verdade vem de uma palavra berbere, né? Que é um povo que estava antes do árabe chegar no deserto, né? E depois foi traduzido para o árabe e deu Saara. Tá? Ele fica numa região da África que é o cinturão das altas pressões. Pessoal, meu diretor me avisou que o tempo já está esgotado dessa gravação. Então, se você ficou curioso, e tem que ficar mesmo, tem que ficar bastante motivado para estudar, na próxima aula eu vou explicar o que é o cinturão das altas pressões que faz o deserto do Saara ser o maior deserto do mundo. Tá? E outros impactos ambientais não percam na próxima aula. Tchau!